E os epidemiologistas estão fazendo um alerta para um possível pico de transmissão da Covid-19 previsto para o mês de março, quando inicia o nosso período chuvoso. Nós vamos ao vivo com a repórter Maria Maciel, que vai nos trazer informações sobre esse assunto, o que nos deixa realmente bastante preocupado. Maria Maciel, muito bom dia. Tirando todos os outros nossos queridos problemas que já temos, agora um que se aproxima, que são aí os períodos chuvosos, e poderá inclusive esse pico aumentar se nós não tomarmos cuidados. É isso mesmo, Maria, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Exatamente isso. Você disse que está preocupado e é preciso sim estar bastante preocupado. No mês de março a agosto, a gente tem aqui em Alagoas a quadra chuvosa. Então é o início, é uma época com mais chuvas, um clima mais ameno, com baixa umidade. E isso favorece muito as doenças respiratórias. Daí esse alerta dos epidemiologistas. Eu conversei com o infectologista Fernando Maia e ele disse que essa preocupação é real, que existe sim a possibilidade de um aumento de casos, de um pico da Covid-19 nesse período. Vamos acompanhar o que ele falou. O mês de março começa novamente o período chuvoso, né? Entre março e abril é quando começa e aí vai aumentando. E a gente sabe que é exatamente nessa época que começam a aparecer as viroses respiratórias, né? O ano passado foi exatamente isso que aconteceu. Os primeiros casos começaram em março e a gente começou os casos começaram a subir lá pelo mês entre abril e maio, foi quando começou a dar aquela subida grande dos casos. Então esse mês de março agora volta a preocupação de que, pelas condições climáticas nossas habituais, os casos voltem a aumentar. Agora, existe já essa explicação, de que realmente o vírus em locais mais quentes, a contaminação é menor ou locais mais frios? O que diferencia? A gente tem visto que esse coronavírus ele não faz muita diferença não, embora a gente sabe que quanto mais fria a temperatura, mais há transmissão. Isso todos os vírus respiratórios obedecem essa regra e o coronavírus não é diferente. Então em locais frios ele se transmite mais. Embora a gente sabe, por exemplo, aqui em Alagoas, apesar de a gente ter um clima quente, nós tivemos um número de casos bastante grande. Apesar de que é importante dizer, nós não tivemos colapso. Por outro lado, a gente está observando agora a situação de Manaus. Manaus é uma das cidades mais quentes do Brasil e o número de casos lá, a epidemia lá está totalmente fora de controle. Tanto é que eles estão mandando pacientes para outros estados, vieram pacientes inclusive aqui para Alagoas, porque eles entraram em total colapso, eles não estão conseguindo cuidar disso. Então é um vírus que não respeita muito essa condição climática. A gente sabe que os vírus respiratórios, de uma maneira geral, se transmitem melhor em clima frio, o coronavírus também se transmite melhor, mas mesmo em clima quente como é o nosso, há transmissão. E por isso que os cuidados têm que continuar. No caso do período chuvoso, a preocupação é que as pessoas costumam ficar mais em locais mais fechados, a aglomeração é maior. Exatamente. Quanto mais aglomerado, quanto mais fechado o local, pior. Então, na hora que você fica num local fechado com pouca ventilação e você fica as pessoas muito próximas uma da outra, isso aumenta o risco de transmissão de todas as doenças respiratórias, inclusive do coronavírus, que a gente sabe que é uma doença muito contagiosa. Então sempre há essa preocupação de que no período chuvoso, quando há mais aglomeração, haja mais casos. E quais as recomendações? As recomendações são as mesmas de sempre, por enquanto. Então a recomendação é manter distanciamento social, lavar as mãos e usar máscara, certo? A vacinação, graças a Deus, já começou. Então já começamos, começando pelos profissionais de saúde, logo devemos começar pelos idosos, pelos imunodeprimidos, e aos poucos a gente vai conseguindo vacinar a população toda. À medida que a vacinação vai correndo, o vírus começa a ter menos força de circular e a tendência é que o número de casos comece a diminuir. Então, mas é importante lembrar que não é uma coisa mágica, não é que você tomou a vacina hoje, amanhã já pode sair sem máscara. Não, ainda não. A gente precisa manter esses cuidados até que a população toda esteja vacinada, até que a gente atinja a chamada imunidade de rebanho, para que a gente possa começar a voltar à nossa vida normal. Esse mês agora de janeiro e início de fevereiro, a gente começa a ver a movimentação da volta às aulas das escolas particulares, crianças, adolescentes. Isso também preocupa? Preocupa porque, novamente, é aglomeração, As escolas todas estão tomando todos os cuidados para minimizar esse risco. Então, as salas estão com o número diminuído de alunos, eles têm que usar máscara, têm que higienizar as mãos e as bolsas quando entrar, etc. Mas é importante que a criança tenha esse cuidado na escola, mas as famílias
também tenham o mesmo cuidado. Então não adianta nada a criança ir para a escola, ter todos os cuidados lá e os pais saírem e fazerem aglomeração. A gente viu agora no final de ano o que é que aconteceu, né? Com as aglomerações das festas de final de ano, nós estamos com esse aumento de número de casos importante agora, nesse mês de janeiro. Uma preocupação que está vindo agora no início de fevereiro, carnaval. Então, as pessoas têm que tomar cuidado para não fazer a mesma aglomeração, senão nós vamos ter novamente o aumento. E logo depois de fevereiro vem exatamente o período chuvoso. Então, se aumentar muito o número de casos no carnaval, nós vamos emendar o carnaval com o período chuvoso e nós poderemos ter problemas muito sérios em relação ao coronavírus. Olha, Wilson, para você ter uma ideia, né, nesse período chuvoso, existe aí uma média, um aumento do número pela procura, né, de atendimentos médicos das unidades de saúde em torno de 30%. E isso sem a Covid-19. Então você imagina agora mais esse vírus, o coronavírus, se juntando a todas essas doenças respiratórias. Então é preciso sim que as pessoas continuem tomando os cuidados aí para evitar a contaminação. Volto com você.